Olá! Meu nome é Marcos Botelho. E Victor Fontana em mais um Teologeeks! Estamos de volta! E hoje a gente vai falar... Desculpa, fala! Será que vai ter mais? Ou será que é só dessa vez e a gente... Agora com a quarentena a gente tem tempo para ficar fazendo live. Por que não fazer o que a gente gosta de fazer? Misturar coisa geek, que é focar em um assunto e esgotá-lo, e teologia. E Sabe hoje a gente vai falar por... Botelho? Sabe o que eu tava esquecendo, Botelho? O quê? Ah, esse cara usava óculos porque ele tinha medo de câmera. Aliás, a gente devia fazer um Teologeeks. Quem te colocou nesse universo tão terrível que é o do YouTube? Vamos fazer sobre isso. Mas introduz logo o tema, porque o povo fica reclamando nos comentários. Isso. Tá ao contrário, mas é N.T. Wright. Por quê? Porque você tem que conhecer esse teólogo contemporâneo, maior autoridade do Novo Testamento da atualidade. 5 coisas que aprendemos com N.T. Wright. Então, roda a vinheta. Primeira coisa que aprendemos com o N.T. Wright, não é a primeira cronológica, é a primeira da lista aqui, nem a mais importante, não tem ordem aqui. Não seja um chato nos comentários. Comente, mas não seja um chato. E se for um chato também, melhor pra gente, porque melhora o nosso SEO. Ô Fontana, Ô Fontana, eu tô sentindo falta, mano, que esse novo teologia, que esse novo formato, ser aí, eu aqui, em países diferentes, eu tô sentindo falta que esse canal também pode ser um pouco seu. Não, então é só... Isso a gente pode botar também. Então, assim, ó, esse aqui é meu canal, mas eu não sei se isso aqui tá no meu canal ou no seu, mas ele é um pouco do Marcos Botelho, um pouco seu também. Você deixa o seu like, seu comentário, que aí o canal é um pouco seu também, entendeu? Mas tem que deixar like e comentário. Mas deixa comentário bem longo, reclamando, porque assim o YouTube identifica que esse vídeo é relevante, entendeu? Se você odeia a gente, deixa um comentário bem longo. Mas bem longo mesmo. Mas assim, ó, primeira coisa, vamos lá. Primeira coisa que aprendemos com o N.T. Wright. Tem que botar aqui, senão a gente não começa o vídeo nunca, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é importância de Israel para Jesus. Jesus não nasceu no vácuo, ele nasceu de Maria. Maria era israelita e compõe um poema, a Magnífica, que a gente lê lá em Lucas, capítulo 2. Seu católico. Pode ser, quem sabe, né? No sentido de entender a universalidade da fé, por que não? Né? Você tá andando muito com o Bibo, você tá um passapano, mano. Vai ser difícil, mas vamos lá. Não, você não fale mal do meu atual chefe. Ele já tem ciúme de você já, entendeu? Mas o que acontece então? Vamos lá. Jesus não nasceu no vácuo. Ele era israelita, e aí, cara, o N.T. Wright, ele traça muito bem essa história. O que tem de Israel de importante para Jesus? É a formação messiânica de Jesus. Jesus era da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá, remetendo ao quê? A promessa, em 2 Samuel, capítulo 7, de que a partir da descendência de Davi surgiria um rei que reinaria para sempre. E isso, na verdade, também é cumprimento da promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 12, de 1 a 3, que da descendência de Abraão surgiria alguém que abençoaria todas as nações da terra. E o N.T. Wright traça muito bem a conexão entre essas passagens e como isso vira expectativa messiânica ali nos profetas, e mais especialmente nos profetas do pós-exílico, em Zacarias, em Malaquias, famoso texto de Malaquias capítulo 3. Lembra de Malaquias capítulo 3? Que, sobre o dízimo? Não, mas muito mais importante do que o dízimo em Malaquias capítulo 3, você tem a expectativa messiânica em Malaquias de um rei que surgiria para reinar sobre todo o cosmos e cumprindo aí as promessas feitas a Abraão e a Davi, e Jesus remonta isso, é ele quem abençoa todas as famílias da terra, e ele é o que reina eternamente, cumprindo aí essas promessas feitas a Israel. O que Israel deveria ser, Jesus, sendo o rei representativo, cumpre no lugar de Israel, abençoando aí todas as nações. Isso daí é fantástico, aprendemos eu pelo menos vi isso pela primeira vez, com o Tom Wright.
E não seja um idiota ou antissemita, entenda o contexto onde Jesus está inserido. Aliás, ele foi circuncidado, ele cumpriu todos os rituais, e ele, por assim dizer, eu não sei se isso já caiu, ô Fontana, mas ele é um rabino, quase um fariseu ali. Se tivesse que se identificar com uma das seitas, era farisaica. Quando ele é identificado como bom mestre pelo jovem rico, ele não refuta o título de mestre, ele refuta o título de bom. É verdade, boa. Boa. Por que são bons? Aliás, esses textos assim, Jesus dá uns cortes que fala, pô, mano, deixa o cara te agradar, mano. Mas é isso. Israel não tem como se livrar pelo jeito nem Paulo, né? Você não acha nem que Paulo se converteu a outra religião, é isso mesmo. Ah, isso aí é outra história. Isso aí a gente deixa pro... Quando a gente for lá no Vejam Só com o Weber Cocarelli, aí a gente briga, eu e você. Agora, número dois, a importância da ressurreição física. Que todo judeu acreditava, todo não, né? Mas uma boa parte acreditava na ressurreição no último dia, tirando o pessoal da ala do templo, né? Os saduceus que estavam ali, que não acreditavam, e tem vários motivos para. É interessante como Jesus. Os caras não acreditam na ressurreição e Jesus bate pouco neles, né? Bate mais do que parece mais próximo, os fariseus, né? E aí é interessante que o Uncle Tom vai falar e ele está combatendo uma teologia que veio por um tempo que Jesus, na verdade, o Jesus histórico nunca ressuscitou, é uma ressurreição no nosso coração, o que vale é que Jesus ressurge no coração dos seus discípulos e no coração dos discípulos de agora. Olha o corona. E o Uncle Tom vai falar o seguinte, isso aí não tem sentido nenhum, não é isso que aconteceu. E ele vai mostrar que a ressurreição corpórea é o motivo da nossa esperança, de acreditar ainda que tudo vale a pena, que a Páscoa é o começo de uma nova criação. Assim como Paulo faz um paralelo com Adão e Jesus, ele faz que a ressurreição é o novo Adão, né? Ele vai fazer isso. E essa ressurreição é mostrando que tudo isso importa. Quando eu li Surpreendido pela Esperança, é isso não? Como é que é? É isso aí mesmo. É isso, né? Eu lembro que fiquei muito impactado com a perspectiva da ressurreição. O que mais? Completa aí, você que é o especialista dele. Mas assim, você meio que resumiu bem. A ideia de que na obra de Deus, na qual ele restaura o cosmos, restaura o universo, então essa terra que foi criada originalmente boa, que é corrompida pela crueldade humana, o mal e a desobediência entram no mundo e corrompem aquela terra que foi, e viu Deus que era bom, a terra criada originalmente boa é corrompida por minha causa, por sua causa, né? Deus tem um plano de restauração de toda a criação que ele criou originalmente boa. Isso que eu acho fantástico nessa história da restauração, para ser um negócio ainda melhor. E ele inicia esse processo restaurando o corpo de Jesus, velho. Isso aí é maravilhoso, velho. Assim, como que começa essa história? Pô, restaurando o corpo do meu filho que estava morto e agora ele é meu filho com poder, né? Para fazer aí um pouco aí do prólogo de Romanos, quando Paulo fala no prólogo de Romanos, pela ressurreição, filho de Deus com poder, né? Então, na ressurreição, você tem o início desse processo de restauração de todas as coisas. E a gente vai, N.T. Wright, assim como outros contemporâneos, vai mostrando tanto que seria um absurdo uma história inventada dessa, né? Você botar mulheres para ver primeiro, a história não faz sentido se for inventada. Aliás, é tão absurda que muito provavelmente aconteceu. E é interessante quando você vê que Paulo, que acreditava na ressurreição, ele é impactado quando ele descobre que já começou. Porque até então acreditava-se que, ainda que morra, viverá na ressurreição. A própria a irmã de Lázaro já responde a pergunta certinha da época. Não, acredito na ressurreição, um dia vai acontecer. E aí Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Essa pegada. O que nos leva ao nosso terceiro ponto, a terceira coisa que a gente aprende com N.T. Wright é que Jesus é mais do que
apenas um Messias espiritual. Já ouviu aquele papo de que os judeus achavam que Jesus seria um Messias político e, na verdade, ele é um Messias espiritual? Ele é muito mais do que um Messias espiritual. A expectativa messiânica dos judeus era que Jesus fosse um Messias militar, um grande conquistador militar, um líder religioso que subjugaria todos os povos da terra por meio da sua grande capacidade de liderar exércitos, e sim, nesse aspecto político também, porque levaria o domínio de Israel sobre todos os povos, e a bênção de Israel sobre os povos se daria dessa maneira, quando Israel fosse a nova Roma. Né? Então, hoje somos dominados ou que Jesus seria o arquétipo de Davi, o rei guerreiro. Mas não do jeito que eles pensavam. Porque o que acontece é o seguinte, o arquétipo de Davi que eles imaginavam era a ideia do Deus guerreiro, né? Do Deus guerreiro que suprime os povos adversários, do Davi, líder tático, estrategista militar monumental. E o aspecto davídico que Jesus traz é muito mais sublime, porque é o aspecto davídico do conciliador, do grande poeta. Né? Eu costumo brincar de assim, quem que escolheria para ser presidente da sua empresa um músico ou um pastor de ovelhas? Bom, se a sua empreitada é uma empreitada que é baseada em amor, o músico provavelmente sabe mais do que o melhor dos administradores. Se a sua empreitada é uma empreitada cuja base é conhecer bem as pessoas e não tratá-las como rebanho apenas, como animais, ninguém melhor para distinguir animais de pessoas do que um pastor, né? E nesse aspecto, Jesus realmente mostra uma maneira diferente de ser um rei. Ele é um rei, mas ele é um rei totalmente diferente dos outros. E um rei cujo reinado tem como regra número 1 o amor, que tem como regra número 1 amar o próximo como a si mesmo, de um amor sacrificial, né? É um rei que realmente desafia os modelos de então a respeito do que seria o Messias, e desafia a nossa perspectiva de que, não, é apenas um Messias espiritual. Não, ele ressuscitou corporeamente, ele não é apenas um rei espiritual. Isso implica em mudanças concretas e objetivas que acontecem nessa realidade. Dar a outra face não é dar a outra face fantasmagoricamente, é concreto, é objetivo. Né? É algo que uma das mudanças que ele está proporcionando em sendo um Messias mais que espiritual e fazendo a ressurreição é a quarta característica, é que o foco pós-ressurreição não é ir para o mundo da luz, o mundo espiritual, o mundo da... Para que você vai ressuscitar se você vai desencarnar depois que morre? Não existe isso. O foco é novo céu e nova terra. Esse é o quarto foco. Novo céu e nova terra. É a recriação, ou recriar, ou criar de novo, a nova criação de novo, é o novo Gênesis. Então a ressurreição de Jesus é o novo Gênesis. Então o foco não é mais eu vou para o céu, mas o céu vai vir até nós nesse. Se você não gosta da cidade, eu sempre brinco, vá para o inferno, porque lá provavelmente ainda é o jardim, que o diabo ainda está tentando imitar o jardim. O negócio é que o jardim se transformou numa cidade e aquela cobra que voava e rastejava, a antiga serpente, virou o dragão, tudo evoluiu e Deus está falando, e dessa cidade eu vou jorrar o meu rio, o meu filho vai ser a fonte de água viva que vai ter. Então, Apocalipse é a narrativa da mudança de Deus para a terra e não da gente subindo. Então, se você assistiu muito filmezinho Deixados para Trás, foi uma ótima ficção, mas entre ela e Ghostbuster ou Back to the Future, fica com Back to the Future, porque Deixados para Trás é muito ruim. Eis que vi a nova Jerusalém descendo da parte de Deus.
né? Apocalipse capítulo 21, né? Essa é a ideia da Nova Jerusalém que vem. E então a gente aguarda por isso, haverá uma consumação. E enquanto isso não acontece no meio desse mundo tenebroso, nós que já somos novas criaturas, e aí essa eu aprendi com o Ziel, não aprendi com o N.T. Wright, não. Ziel Machado, nosso professor, meu e do Marcos, né? Essa eu aprendi com o Ziel. Novo céu e nova terra no futuro, nova Jerusalém no futuro, novos corpos teremos no futuro. Mas nova criatura a gente já é aqui agora. Então a gente se comporta aqui agora como habitantes da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, como se tivéssemos novos corpos, né? Então essa é a ideia. A ressurreição corpórea traz a ética aqui para o chão, porque eu já me comporto agora como se eu estivesse no final. Essa é uma invasão espacial aqui, né? Isso, é o já e eu ainda não. Já começou o reino. O reino não virá, o reino já está presente e foi inaugurado por Cristo. E agora a gente já é cidadão da Nova Jerusalém. E aguarda então se comporte como lá. Exatamente, se comporte como se estivesse lá e aguarde esperançosamente a consumação. Que uma hora ela vem, não sabemos quando, sofremos enquanto isso, mas sofremos bem. Por quê? Porque não só nós, mas a criação sofre. A criação sofre, a criação aguarda ansiosamente pela revelação dos santos. Esse é o nosso quinto ponto. Que a eleição e a missão estão interligados. A eleição, ela significa que você foi predestinado para ser salvo? Sim, claro. Tem uma questão ainda da predestinação para a nossa salvação? Não resta dúvida a respeito disso? Se você não acredita em predestinação, rasga um pedaço da sua Bíblia, meu. Tá lá. Tá Como a gente vai lidar com isso é outra coisa. Mas tá lá. como diz o Jeremias, não o profeta, o pastor Jeremias, o Gerê. Já viu o Gerê falando de predestinação? Da oitava igreja. Da oitava que ele fala? O Gerê é bom demais, mas às vezes ele não é tão bíblico na brincadeira. Não, tadinho, ele é legal pra caramba. O Gerê é demais. Já viu ele falando de predestinação? Não. Não. Ele fala assim, ó. Só topo falar de predestinação assim. Debaixo da Bíblia? A palavra, você tem que acreditar, porque tá lá. Tamo combinado? Tamo debaixo da palavra? Esse é muito boa. Ou muito ruim, não sei. Mas não. Ele fazendo é engraçado. Ele fazendo é engraçado. O pessoal, ó, é que você é mais levezinho no seu canal e tá certo, você tem que ser mesmo. Eu conheço a origem aí e as intenções do coração que são boas. Mas, mano, o pessoal fala contra, coisas que a gente não entende, a gente é submisso até entender melhor ou nunca vai entender. Algumas coisas eu acho que a gente nunca vai entender. Trindade, na sua essência, não vamos entender. E predestinação, por que foi revelado isso? Eu acho que é interessante que quando vai na perspectiva do N.T. Wright, começa a fazer um pouco mais de sentido. Esse é um ponto. Somos predestinados? Sim. Para quê? Romanos 8,36, cara, é o versículo que eu carrego na minha descrição do Twitter, velho. Somos enviados todos os dias como ovelhas ao matadouro. Esse é o lance, velho. A gente é predestinado, sim. Né? Para sermos salvos? Sem dúvida. Mas depois da morte. Exatamente, depois da morte. Enquanto estamos aqui, somos predestinados para alcance missional. Outra parada, brother. É outra parada. Você é predestinado, você foi eleito para brilhar a luz de Cristo nas trevas. O chamado dos santos é um chamado missionário, é um chamado missional. O chamado dos santos é apontar o que é a Nova Jerusalém, pregando a nova ressurreição, pregando a ressurreição e a ressurreição futura, né? Pregando a nova vida, pregando o evangelho, proclamando o evangelho, e também vivenciando o que o evangelho diz, né? Como diz lá Mateus 28, 19, 20 na Grande Comissão, o que a gente tem que fazer? Discípulos. E como que a gente faz discípulos? Ensinando
a obedecer tudo aquilo que eu vos ordenei. Então, a obediência aí é um papel fundamental, o nosso agir missional faz parte dessa história, e a eleição está intimamente ligada com isso. Romanos 8. Aliás, o nosso Senhor Jesus, após falar da característica dos seus discípulos no Sermão do Monte, ele vai falar: se o sal não fizer a sua função, de nada serve, será jogada na rua. Se a luz ficar debaixo da cama ou debaixo de um pote, de nada serve. Então somos predestinados, eleitos para ser sal e luz, sinalizar o reino. E sinalizar que reino? O que já chegou e que vai ser completo na Nova Jerusalém. Assim, o Uncle Tom, em vez de ser só um acadêmico brilhando aí nos bastidores e ajudando a gente a não cair no engodo de achar que o Jesus histórico não é o Jesus bíblico, mas a gente podendo ter mais clareza, ele nos ajuda a compreender melhor a teologia da prática, de como vamos viver. Não é coisas que se discute apenas no campo intelectual, tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Se você acredita na ressurreição, a sua vida vai ser diferente, corpórea. Se você acredita que a eleição é sua missão, o seu trabalho vai ser diferente. E assim vai com todos esses pontos que a gente falou, certo, Fontana? É isso aí, cara. Então, se você gostou desse vídeo, o que você vai fazer? Bota o óculos. Bota o óculos, fica mais marrento. Vamos lá. Renato Gaúcho aqui, hein? Olha lá. Renato Gaúcho. Eu vou botar o meu. Eu vou botar o meu. Vai arrasar. Olha lá, vai lá, vai. Bota lá. Esse é Marcos Botelho dos velhos tempos, hein? Esse é o Marcos Botelho dos velhos tempos. A foto da capa tem que ser essa. Eu vou tirar um print aqui agora. Manda o seu sorriso de herdeiro de Jaziel Botelho. Vamos lá, que eu vou tirar o print. Pronto, agora ficou bonito, ficou bonito. Se você gostou desse vídeo, o que você vai fazer? Você vai deixar o seu like e você vai lá no Twitter e vai colocar o link desse vídeo lá no Twitter e vai dizer, gente, vocês não vão acreditar, o Teologix voltou. O Twitter tá vivo, mano? E nunca voltou com tanta profundidade igual dessa vez, entendeu? Então, olha a cara dos caras. Olha a cara dos malucos. Olha o que eles estão fazendo para implorar pelo seu clique. Então você vai lá no Twitter, bota essa parada, deixa um comentário de hate aqui, bastante. E você que gosta da gente, viu o comentário de hate, responde os caras e, tipo, só não fala palavrão, mas o resto pode fazer. Tá bom? Brincadeira. Estamos de volta. É isso aí, Teologix te ajudando. Manda sugestão, né, Fontana? Mande sugestões do que a gente tem que tratar, do que a gente tem que fazer, tá certo? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.